Essa tese foi selecionada para publicação pela editora da PUC Minas. Eu não sei se vocês sabem, quem é aluno da PUC, todo ano a editora seleciona um trabalho de cada departamento para publicar sem custo para o autor. Então, eles publicaram aqui esse livro, Direito Urbanístico, uma análise crítica da produção doutrinária nacional, e quem tiver interesse também nesse assunto, o livro está disponível pela Amazon, tá bom? É só procurar na internet. Bom, aqui vocês têm a ementa do curso, aqui vocês têm uma ementa desse mini curso, né? E não se preocupem que eu vou voltando à medida que a gente for avançando nos temas, tá bom? E aqui nós temos uma biblioteca básica, uma bibliografia básica. Então, a ideia aqui é apresentar o direito urbanístico, os fundamentos do direito urbanístico, quer dizer, a lógica que rege a interpretação das normas de direito urbanístico, né? O direito urbanístico, assim como o direito civil, ele lida com a propriedade, mas a perspectiva do direito urbanístico ela é um pouco diferente do direito civil. Nós não vamos nos preocupar com os direitos do proprietário, de uso, gozo e fruição do bem. Nós vamos nos preocupar com a relação entre a propriedade e o direito à cidade, que é um direito coletivo, né? Então, nós vamos para o primeiro item, que é o direito urbanístico como norma e prática social. Esse livro, ele é um livro pequenininho, mas ele é um livro preciosíssimo, porque nele o Roberto Lira Filho vai explicar como é que o direito ele surge das práticas sociais, né? Então, o direito não é uma concessão do Estado, ele surge a partir do momento que determinado grupo social consegue se organizar e afirmar um direito frente a um outro grupo social. Então, foi dessa forma, por exemplo, que o direito à liberdade, à integridade física, à propriedade foram afirmados primeiro, lá atrás, na Magna Carta, em 1215, começa essa luta social, essa luta política, e ele acabou sendo afirmado e tem seu âmbito de proteção aumentado a cada momento em que a história vai se desenvolvendo, né? E o direito à cidade, ele passa pelo mesmo processo histórico. Então, os artigos 182 e 183 da Constituição, eles são fruto de um processo político histórico que culmina na aprovação da Constituição, né? Então, na verdade, esse direito ele surge lá atrás, em 1940, quando os moradores das comunidades periféricas começam a reivindicar direito à moradia e direito ao saneamento. Ele vai passando por um processo histórico, ele é reprimido durante a ditadura civil-militar e volta novamente com a abertura política, voltam as lutas sociais e os movimentos sociais, em especial o Movimento Nacional pela Reforma Urbana, que é o MNRU, consegue positivar esse direito na Constituição, né? Agora, quando ele é positivado, não se encerra o processo histórico de afirmação daquele direito. Ele vai tendo seu âmbito de proteção aumentado à medida que ele vai sendo interpretado em confronto com a realidade existente, certo? Então, aqui nós estamos falando de uma perspectiva jurídico-sociológica do direito, em que o direito não é uma criação abstrata, ele é produto da história material de uma sociedade em particular. Uma segunda consequência dessa concepção jurídico-sociológica é que o direito de uma sociedade ele tem características que diferenciam de outros direitos alienígenas. Então, nós entendemos, por exemplo, o direito brasileiro, por exemplo, ele é produto de um contexto histórico em que ele se desenvolve. E o direito norte-americano é fruto de um outro contexto histórico de outra sociedade. Então, é por isso que quando nós procuramos comparar os institutos jurídicos de diferentes ordenamentos jurídicos, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes um instituto que funciona numa determinada sociedade não vai funcionar na outra. E as constituições também têm bases diferentes, como a gente vai ver mais para frente, né?
E o segundo ponto que deriva dessa perspectiva é que fica bem claro que nós não podemos estudar direito urbanístico sem estudar a realidade a qual ele se refere, as relações jurídicas, sociais e políticas que esse direito regula, né? Então, nós precisamos do apoio, especialmente no direito urbanístico, de outras disciplinas. Então, nós vamos procurar na geografia urbana, no urbanismo, na sociologia urbana, na economia urbana, os subsídios, para que a gente possa compreender como se produz o espaço urbano, quais são os atores e agentes sociais e econômicos que produzem esse espaço, como eles se relacionam e como se dá o conflito entre eles, certo? Bom, tem ainda mais um ponto que eu quero trazer dentro dessa perspectiva, é que o direito, dentro da perspectiva jurídico-sociológica, ele é visto como um instrumento de transformação da realidade, certo? O direito, ele é prescritivo, mas ele funciona, quer dizer, ou seja, ele funciona como um instrumento de controle social, mas isso não quer dizer que ele é necessariamente conservador, né? Muitas vezes, o controle social que ele precisa exercer é um controle direcionado às transformações sociais, econômicas e políticas da sociedade, né? Então, no caso do direito brasileiro, essas transformações, elas são estabelecidas na própria Constituição, tá? Então, a gente tem aqui o artigo 3º da Constituição Federal, que ele estabelece a cláusula de transformação da Constituição brasileira, certo? Então, são os objetivos fundamentais, são esses que estão colocados aqui. Erradicar a pobreza, construir uma sociedade solidária, reduzir as desigualdades. Esse artigo enumera uma série de direitos que nós não conseguimos garantir para grande parte da população brasileira, né? Então, uma observação, então, que é necessário que o direito urbanístico realize, ele se oriente pela realização das transformações necessárias para a garantia desses direitos. Agora, então, a gente passa para o segundo ponto, que é o conceito do direito urbanístico sob a perspectiva funcional. Vocês sabem que eu posso estudar o direito a partir de uma perspectiva estruturalista, né, com quando eu estudo a norma fundamental, aquela pirâmide do Kelsen, a norma fundamental, depois as normas que derivam da norma fundamental, todas hierarquizadas, etc. Mas eu também posso estudar o direito sob uma perspectiva funcional, sendo que uma não elimina a outra. A gente precisa sempre trabalhar com as duas perspectivas. Dentro da perspectiva funcional, e aqui eu tenho que fazer uma observação, quem já estudou a teoria funcionalista do Luhmann, não é isso que eu estou falando aqui, tá bom? Essa perspectiva funcional não tem nada a ver com a teoria do Luhmann. Essa perspectiva funcional, ela é colocada da seguinte forma. Você estuda os institutos de um determinado ramo do direito a partir da função que eles têm dentro daquele ramo e da ordem constitucional, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês entenderem como é que funciona essa perspectiva funcional. Aqui a gente tem a regularização fundiária urbana, tá? Ela é um procedimento urbanístico que é usado para regularizar parcelamentos urbanos que foram implantados sem obediência aos requisitos da Lei 6766/79. Como é que funciona isso? Como é que é o procedimento para a criação de um parcelamento urbano? O parcelador que quer criar lá um loteamento, ele precisa primeiro ver se aquela área está prevista no plano diretor como área urbana, se permite aquele parcelamento, e aí ele vai apresentar vai apresentar ao Estado um projeto, em que ele vai prever os lotes, o arruamento, os equipamentos públicos que ele vai instalar, e uma série de outros parâmetros e diretrizes que são estabelecidos na Lei 6766, tá? Só que isso é na lei, né? Só que na prática, o que acontece na vida real? As pessoas que não têm condições de
comprar ou alugar moradia, passam a ocupar áreas que não têm saneamento de terra, não tem saneamento básico, que não tem serviço público, que não tá, que geralmente causa dano ao meio ambiente, porque são nas encostas dos morros, nas margens dos rios, etc. Até pouco tempo atrás, essas pessoas elas eram chamadas invasoras, e elas eram removidas pelo Estado e iam engrossar a população de rua, né, o contingente de população de rua. Em 2009, foi editada a Lei 11.977, que estabeleceu um procedimento administrativo para regularizar essas áreas do ponto de vista ambiental, urbanístico e fundiário. Então, qual é a ideia? Em vez de você remover as pessoas, você promove transformações naquela área para que aquelas pessoas possam viver com dignidade, tá? Em seguida, você confere o título de posse ou de propriedade a essas pessoas, né? Tem vários instrumentos previstos na Lei de Regularização Fundiária. Então, qual é a função da regularização fundiária no nosso ordenamento jurídico, no nosso direito urbanístico? É promover uma melhor distribuição de renda, né? Promover o desenvolvimento urbano com distribuição de renda. Porque essas pessoas que moravam lá, elas vão adquirir a posse ou a propriedade daquelas terras. Só que essa lei foi revogada recentemente pela Lei 13.465 de 2017, que prevê a concessão do título fundiário sem a necessária regularização urbanística e ambiental. Então, primeiro você concede o título, depois você vai pensar em promover, em instalar infraestrutura, em corrigir os danos ambientais, etc. Então, qual foi a intenção do legislador quando ele promoveu a Lei 13.465 de 2017? Que muitos juristas acham que foi muito bem-vinda, porque desburocratizou a regularização, etc. Dinamizar o mercado imobiliário. Tá? Isso fica bem claro quando a gente vai à exposição de motivos da Lei 759 de 2016, que foi convertida na Lei 13.465, que hoje regula a regularização fundiária. Essa proposta de dinamização do mercado, ela fica bem clara. Então, aqui a gente tem o item 88, né, em que diz que o poder público se interessa em promover essa medida para o reconhecimento por aqueles que informalmente ocupam imóveis, que permite que esses imóveis sirvam de base para investimento do capital produtivo. Tá? Na verdade, o próprio Estatuto da Cidade, do qual eu vou falar adiante, ele já prevê um instrumento específico para você inserir esses imóveis informais no setor imobiliário produtivo, no setor produtivo, que é a concessão do direito real de uso. Essa concessão de direito real de uso, ela estabelece que os contratos de concessão eles têm aceitação obrigatória em garantias de contratos de financiamento habitacionais. Tá? Então, eles podem ser financiados. Na verdade, a consequência da regularização fundiária sem a regularização urbanística e ambiental acaba sendo a seguinte: as pessoas que adquirem o título de propriedade do imóvel, eles acabam vendendo os imóveis por necessidade, né, e acabam ocupando áreas mais periféricas. Então, na verdade, os beneficiários desse tipo de regularização acabam sendo os grupos econômicos privados que estão interessados em adquirir a propriedade daquelas terras, né? Então, a gente vê aqui, a função social do Instituto da Regularização Fundiária Urbana está sendo cumprida? Em princípio, não, porque o Estado está tratando a terra urbana como mercadoria, impondo uma visão mercadológica e especulativa do imóvel urbano. E esse é justamente o fundamento de 3 ações diretas de inconstitucionalidade que foram propostas por esses 3 atores políticos aqui e que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, eu coloquei esse exemplo para vocês entenderem como a gente opera com essa abordagem funcional. E aí eu já aproveitei para apresentar para vocês esse instrumento da regularização fundiária da terra. Tá? Então, quando nós falamos em
em direito urbanístico, nós estamos falando da função distributiva do Estado. Tá? Não é estamos falando também da sancionatória, da coercitiva, mas especialmente da distributiva, que acontece nas demais políticas públicas do Estado. Então, vamos ver então como é que a gente pode conceituar o direito urbanístico nessa abordagem, né? Com base nessa abordagem, vocês percebem que o direito urbanístico ele tutela o direito à cidade, né? Então, se nós avançarmos um pouquinho nessa definição, nós podemos chegar a essa conceituação. O direito urbanístico é o ramo do direito que regula as relações entre os agentes sociais e econômicos e os atores políticos que produzem o espaço urbano de forma a garantir-lhes o direito à cidade. Legal? Bom, para a gente, então, completar essa definição, a gente vai precisar entender o que é o direito à cidade, certo? Então, aqui a gente entra no próximo item, que vou fazer um panorama de como se desenvolve o direito à cidade até no imaginário acadêmico, até chegar nos nossos dias, tá? Como a gente sabe, o surgimento das cidades modernas está ligado ao processo de industrialização, né? Então, as cidades foram os locais onde passaram a se concentrar o maquinário e a mão de obra necessária à produção capitalista. A partir do século XIX, a Europa vive, então, um intenso processo de urbanização. E no Brasil, na América Latina, no Brasil também, só vai acontecer em meados do século passado, a partir de 1930 a 1940. Só que o avanço tecnológico trazido pela Revolução Industrial, ele não foi acompanhado de melhoria nas condições de vida dos habitantes urbanos. Então, pelo contrário, junto com as cidades vieram inúmeras mazelas, né? Surgiram contaminação do meio ambiente natural pelos resíduos industriais, o surgimento dos bairros de moradias precárias, surgiram enfermidades causadas pela insalubridade, deficiências de infraestrutura, surgiram, inclusive, problemas psíquicos. Surgiram, não, se agravaram os problemas psíquicos, né? Então, nós tínhamos altos índices de depressão, suicídio, alcoolismo, etc. Essa situação só vai se agravando até o início do século XX, quando o Estado começa a intervir nessa realidade por meio do zoneamento urbano e da construção de moradias sociais. E aí, além disso, ele passa a prover a infraestrutura necessária. Para prestar esses serviços, o Estado se associa ao capital, que estava em busca de oportunidades de investimento. E como é que se dá essa associação entre Estado e capital? Por meio do urbanismo. Então, o urbanismo surge a partir do momento que o Estado cria complexas estruturas burocráticas para fazer o planejamento das cidades e o capital entra para executar as obras necessárias. As cidades, então, passam a ser planificadas pelos técnicos, tá? A partir do final da Primeira Guerra Mundial, a planificação das cidades ganha um aliado importantíssimo, que é o urbanismo modernista, né? Acho que vocês já ouviram falar de Le Corbusier, o pai do urbanismo modernista. Ele defendia a modernização das cidades, inclusive com a derrubada reconstrução de paisagem, derrubada dos prédios existentes, né? Ele propunha que se mantivesse só os prédios que tinham determinadas características daquele estilo arquitetônico. Entre 1928 e 1959, foram realizados vários congressos internacionais de arquitetura moderna, os chamados CIAM, CIAM. Esses congressos reuniam os especialistas, etc., e num desses congressos, realizado em 1933, dele foi extraída a Carta de Atenas. Quem se dedicar ao direito urbanístico vai cansar de ouvir sobre essa Carta de Atenas. Ela traz os postulados do que seria, para os modernistas, um bom urbanismo, né? Muitos desses postulados estão hoje ultrapassados. Hoje nós sabemos, por exemplo, que a setorização radical das cidades, com zonas específicas para cada atividade, ela traz alguns problemas, né? Que muitas vezes é necessário compatibilizar o uso residencial com o comercial.
Nós sabemos também que um dos postulados da Carta de Atenas era de que os técnicos deveriam planejar as cidades, porque eles saberiam que seria melhor para a população. E hoje nós sabemos que a democracia participativa ela é valorizada pela nossa Constituição como uma forma, a melhor forma de escolher como devem ser as cidades, né? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui eu apresento Brasília, tá? Brasília, vocês estão vendo a semelhança com a cidade do Le Corbusier? Então, a Brasília, ela foi construída estritamente conforme os postulados modernistas. Por isso que ela foi tombada, ela é hoje patrimônio da humanidade, né? E hoje nós estamos vendo muitos problemas que nós precisamos resolver, porque que provém da técnica do modernismo, né? Por exemplo, vocês estão vendo aqui essas rodovias imensas de alta velocidade? Pois elas foram projetadas por quê? Porque na década de 50, inclusive o modernismo ele se baseava na ideia do progresso. O que era o progresso naquela época? Era a indústria, era automóvel, né? Transporte por automóveis. A indústria automobilística estava bombando na época, né? Então a ideia era que todo mundo usasse o automóvel individual. Então agora nós sabemos, por exemplo, que o transporte cicloviário é um transporte super recomendado para as cidades. Como é que você vai fazer ciclovia numa cidade que foi projetada para rodovias de alta velocidade? Então, isso já é claro que dá para fazer, mas exige um esforço maior, né? Muito bem. Agora, o maior problema da estética funcionalista, modernista, não era nenhum desses problemas, era o fato de que o progresso para eles dependia da remoção de tudo que existia anteriormente e que não se adequasse à cidade funcional. Então, eles propunham o que nós hoje chamamos de renovação urbana. Legal? Então, agora a gente passa, então, para os críticos, né? Porque essa é uma ideia da Carta de Atenas. E, a partir daí, surgem intelectuais que começam a criticar essa ideia. O primeiro deles é a Jane Jacobs, que ela escreve um livro Morte e Vida de Grandes Cidades. Tá? Então, a Jane Jacobs, ela acreditava que esse planejamento centrado nas renovações urbanas, na verdade, o que ele procurava era colocar ordem nas cidades, sem entender que o que eles viam como desordem era, na verdade, uma ordem social e econômica construída pelos próprios moradores, né? Então, o que ela está dizendo, basicamente? Que é preciso considerar a estrutura social e econômica de uma determinada comunidade para promover uma intervenção urbana, tá? Então, o modernismo funcionalista acreditava que havia uma cidade única, né? Uma cidade projetada, inclusive com todos os critérios de acordo com os dogmas modernistas. Já a Jane Jacobs achava que esse planejamento era inadequado. Ela mostra que é inadequado, né? Ela mostra que ele precisava considerar os interesses da comunidade. É interessante porque nesse livro Morte e Vida de Grandes Cidades, ela faz uma análise de um conjunto habitacional de baixa renda que tinha sido construído no East Harlem, Nova York. E nesse conjunto habitacional havia um enorme gramado que tinha sido pensado para dar um efeito paisagístico para o local, né? Então, um dos postulados do modernismo é a manutenção de grandes espaços verdes para atividades de lazer e convivência, etc. Muito bem, então esse gramado nos moldes modernistas. Quando os moradores eram moradores de baixa renda, quando eles eram perguntados, eles detestavam esse gramado. E quando eles perguntavam por que eles detestavam, eles falavam, a gente não vê nenhuma utilidade. Até que um dia, uma moradora mais articulada chegou para a Jane Jacobs e falou exatamente essa citação aqui, aparece essa citação no livro. Quando implantaram esse gramado, ninguém se interessou em saber o que queríamos. Eles demoliram nossas casas e nos puseram aqui. E puseram nossos amigos em outro lugar. Perto daqui, não há um único lugar para tomar um café, ou comprar um jornal, ou pedir emprestado alguns trocados. Ninguém se importou com o que precisávamos. Mas quando as autoridades vêm aqui, elas olham o gramado e dizem, que maravilha, agora os pobres têm de tudo.
Então, essa fala ela é muito interessante, porque ela mostra como, muitas vezes, o que os planejadores pensam para uma comunidade não é o que os moradores querem daquela comunidade. É claro que os planejadores... Aí entra o quê? A expertise dos planejadores de conviverem com a comunidade, entenderem os processos que se desenvolvem lá para poder fazer as propostas urbanísticas, né? Se vocês atentarem, então, essa questão da renovação urbana é uma questão muito importante no direito urbanístico. Se vocês atentarem para essas operações urbanas consorciadas que foram realizadas, por exemplo, aqui na Operação Urbana Água Espraiada, que foi nessa região onde foi construída a Ponte Estaiada, em São Paulo, que reúne um centro comercial e financeiro de ponta. Ou mesmo essa projeção aqui do Porto Maravilha. Aqui tinha um letreiro, mas ele aparece apagado. Na verdade, eram os créditos dessa imagem, depois eu vou ver se eu consigo colocar. Aqui é o Porto Maravilha, que também é outra operação urbana consorciada de renovação urbana. Então, vocês percebem que essas operações urbanas consorciadas, já vou adiantando, elas são mega operações previstas no Estatuto da Cidade que reúnem o Estado, o capital imobiliário e deveriam reunir os moradores também. Que é um conjunto de intervenções para transformar uma área urbana que já está prevista no plano diretor como área suscetível de operação urbana consorciada. E nessa área vão ser vão ser flexibilizados os parâmetros de edificação, né, que podem adensar a ocupação, mudar o uso da área, alterar a altura dos edifícios e assim por diante. Quer dizer, em suma, você redesenha uma determinada área, né? Então, na verdade, essas operações urbanas, da forma como elas vêm sendo realizadas hoje, elas são são um instrumento jurídico urbanístico importante e pode ser muito bem utilizado. Mas da maneira como elas vêm sendo utilizadas hoje, isso não sou eu que estou falando, são os urbanistas. Existem vários estudos, depois quem quiser me contactar por e-mail, eu vou deixar aqui meu e-mail no final, eu posso até citar esses estudos, que mostram que essas operações urbanas consorciadas, elas não estão funcionando a favor, não estão atingindo o interesse social, elas estão atingindo interesses particulares. No final das contas, elas acabam elas homogeneizam a paisagem. Vocês percebem? Olha só aqui. Aqui eu coloquei, reproduzi de novo o Porto Maravilha, o Parque das Nações, em Lisboa, e Puerto Madero, em Buenos Aires. São 3 locais de renovação urbana. Tá? Então, se vocês perceberem, eles são muito semelhantes. Tá? Você muda aqui a forma dos grandes edifícios, né? Uma coisa ou outra, mas é a mesma maneira de construir a cidade. Você não tem aqui qualquer referência aos aspectos históricos daquela sociedade. Quer dizer, você pode transportar qualquer um deles para qualquer lugar do mundo que ele vai se adequar perfeitamente bem. Né? Só que o problema das operações urbanas ele não é só estético. Elas vêm implicando um custo social. Aqui também ficou apagado a legenda. Elas vêm implicando um custo social e econômico enorme para a comunidade e para o Estado. Por quê? Porque você expulsa os moradores da maneira como ela vem sendo feita. Você expulsa os moradores originais, eles passam a ocupar áreas cada vez mais distantes, onde o Estado vai ter que intervir para colocar infraestrutura, para regularizar ambientalmente. O custo de uma regularização fundiária ele é muito maior do que o custo de um loteamento implantado, conforme a Lei 6766. Né? Então, isso acaba gerando custo ao Estado. Então, vocês estão vendo como é importante nós analisarmos com profundidade os efeitos sociais e econômicos dessas operações? Né? Elas são operações importantes, mas a gente precisa entender como elas vêm sendo realizadas, tá bom? Só que as críticas ao modelo do modernismo, do urbanismo modernista, não se resumiram a Jane Jacobs, tá? Alguns anos depois, Henri Lefebvre publica sua famosa obra O Direito à Cidade,
cunhando o termo que vai ser o termo utilizado pelos movimentos sociais a partir de então. Então, o Lefebvre achava, ele enuncia a crise das cidades capitalistas e ele entende, naquela época, nos estudos dele, ele conclui que o espaço urbano estava sendo organizado pelo capital, e não só pelo capital nacional, pelo capital em nível global. Tá? Então, o capital transnacional. Tá? Como vocês sabem, o capital ele precisa encontrar formas de investimento, né? Formas de se reproduzir, precisa ser investido, não pode ficar parado. Então, quando a atividade industrial propriamente dita, ela não encontra demanda suficiente, o capital passa a investir em outras atividades. E começou a investir no setor imobiliário, a ponto de nós chegarmos hoje com o capital imobiliário como um dos mais importantes, uma dos mais importantes setores do capital na contemporaneidade, um dos mais poderosos, né, inclusive. E, então, ele dizia o seguinte, o direito à cidade é o direito dos próprios moradores de escolherem como é que eles querem produzir o espaço urbano. Tá? Aí vocês vão falar assim, mas eles não escolhiam os representantes por meio da democracia representativa? Então, o Lefebvre achava que a democracia representativa não era suficiente para que o morador participasse efetivamente das escolhas de política urbana. Tá? Então, nós já estamos entrando aqui na democracia participativa, mas o que o Lefebvre fala ainda não é democracia participativa, tá? Porque ele só diz assim, o morador tem que participar, mas ele não diz como se daria essa participação. E aí nós chegamos, então, ao Manuel Castells, que era discípulo do Lefebvre. E o Castells, ele critica o Lefebvre porque ele diz o seguinte, o Lefebvre, o que o Lefebvre está propondo é um modelo anarquista. Ele quer suprimir o Estado, né? E a solução não é suprimir a estrutura do Estado. A solução é que os movimentos sociais passem a participar da formulação das políticas urbanas, né? Assim se garantiria o direito à cidade. Mas nós estamos aqui falando de gestão democrática das cidades? Ainda não. Porque essa participação que o Castells propõe é uma participação fora das estruturas administrativas do Estado. Tá? Depois vocês vão ver como é que se processa a gestão democrática das cidades. Ok. E aí nós chegamos ao último dos críticos que eu queria mostrar para vocês, que é o David Harvey. Ele escreve A Justiça e a Cidade, em 1973, e a crítica que ele faz ao Castells é a seguinte, olha, os estudos sociológicos até agora, eles estão muito neutros. Ninguém se preocupa com a questão da distribuição de renda. E aí ele começa a investigar como é que as alterações na forma das cidades, ou seja, o crescimento das cidades, é prejudicial à população de baixa renda, né? Porque dificulta não só a aquisição de imóvel, mas o acesso aos bens e serviços produzidos no espaço urbano. Tá? Então, a principal contribuição do David Harvey é mostrar como é que a financiarização do mercado imobiliário. Como é que acontece isso? Ele parte daquela ideia que o Lefebvre já tinha apresentado, que o capital precisa investir no setor imobiliário para, né, obter lucro. Então, eles começam um crescimento artificial do mercado imobiliário. Você vai produzindo imóveis, vai produzindo renovação urbana. Tá? As pessoas, com essa aceleração da produção, acelera-se também o mercado de títulos de crédito. As pessoas hipotecam a casa, elas adquirem imóvel e hipotecam. Aí tem outro imóvel ali, vou trocar essa hipoteca por outra hipoteca. Isso vai aquecendo o mercado dos títulos de crédito. Tá? Só que os bancos, eles também comercializam as hipotecas, esses títulos de crédito. Eles vão passando o título de crédito adiante, entendeu? Então, isso se chama o mercado de títulos secundarizado. É o mercado imobiliário secundário. Então, tem uma secundarização do mercado de títulos. E o que acontece no final? Você tem um imóvel garantindo uma série de títulos que ultrapassam de muito o valor daquele imóvel. Cria-se uma bolha imobiliária, certo? Então, você tem vários créditos lastreados em um único imóvel. E
essa bolha foi aumentando, aumentando. Até que em 2008 ela estourou. Teve a quebra do banco norte-americano Lehman Brothers, né? Justamente por causa do mercado secundário de hipotecas. Quando o banco quebrou, houve uma quebra no estilo dominó, né? Um banco foi quebrando e teve aquela grande crise econômico-financeira de 2008. Então, essa crise ela já havia sido prevista por David Harvey. Tanto que, naquela época, muitos de vocês não devem lembrar porque eram crianças, mas ele foi entrevistado, todo mundo queria saber como é que ele tinha conseguido prever esse estouro da bolha imobiliária. Nós vamos para o item 5 da nossa emenda, né, que é o direito à cidade no Brasil, os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Aqui nós temos a redação desses dois artigos, né, no caput do artigo 182. Nós temos a menção aos objetivos e diretrizes da política urbana, né? No parágrafo 1º, a gente tem uma menção do plano diretor, que é o instrumento básico da política da política urbana, a gente vai falar adiante. Aqui no parágrafo 2º, a gente tem o estabelecimento da função social da propriedade urbana, né? Porque lembrando que a propriedade, em geral, já no artigo 5º, no inciso 23, o Constituinte já estabelece que a propriedade tem função social. E depois, aqui no artigo 4º, no parágrafo 4º, nós temos um instrumento um instrumento jurídico urbanístico para promover a política urbana, que já foi o único, além do uso campeão, né, que aparece aqui no 183, foi o único instrumento que já foi adiantado na Constituinte, que foi o parcelamento ou edificação compulsória e o IPTU progressivo no tempo. Eu vou falar deles mais adiante. Bom, aqui no 183, o regramento da uso capião especial urbano. Muito bem. E aqui no Estatuto da Cidade, nós vamos ter o Estatuto da Cidade, é a Lei 10.257, de 2001, e ela traz ela regulamenta esses dois artigos. Então, ela traz, ela é a legislação de política urbana, tá? É a base, é a lei básica que a gente usa. Depois tem outras leis, tem por exemplo, a lei da regularização fundiária, que eu já falei para vocês, né? Tem uma série de outras leis, mas essa aqui é o estatuto mesmo, né? Então, no artigo 2º, o Estatuto da Cidade traz as diretrizes gerais da política urbana, tá? Então, são a garantia do direito a cidades sustentáveis. Aqui você tem o conceito de direito à cidade, né, que aparece pela primeira vez no nosso ordenamento, e a gestão democrática por meio da participação popular. Essas duas diretrizes eu destaquei porque são as mais importantes para a gente nesse curso. Depois tem uma série de outras diretrizes, que depois vocês podem ler com calma. Elas são mais ou menos autoexplicativas, as que têm alguns problemas conceituais, eu vou tratar dos conceitos aqui no resto da segunda parte do curso, então vocês também não vão ter problema para entender, tá bom? Então, nós então chegamos ao conceito aqui sim, o conceito jurídico do direito à cidade. Então, o direito à cidade, ele vai ser conceituado aqui no artigo 2º, no inciso 1 do Estatuto da Cidade, tá? E aí, aqui, então, a gente tem um conceito que vê... Esse conceito é um conceito construído a partir dessa perspectiva jurídico-sociológica, né? Então, sob essa perspectiva, o direito à cidade é um direito de conteúdo jurídico complexo, que é composto por um conjunto de direitos do morador urbano destinados a garantir a sua qualidade de vida, que incluem o direito à moradia e a prestação de serviços urbanos de qualidade. Aqui nós temos a dimensão social do direito à cidade, que é também composto pelo direito à proteção do meio ambiente natural e artificial, e aqui a gente tem a dimensão ambiental,
e é composto pelo direito de atuar na formulação, implementação e controle da política urbana por meio de práticas participativas. E aqui a gente tem a dimensão participativa. Então, é um direito que pode ser lido em 3 dimensões, tá bom? Então, nós vamos agora voltar para o item 4, que eu pulei, né, porque eu estava encadeando meu pensamento, mas voltando agora ao item 4, esse tema é relevante, é o direito à cidade sob a perspectiva da ONU. Por quê? Porque as diretrizes estabelecidas pela ONU, elas acabam sendo incorporadas no nosso ordenamento, seja por meio de tratados, né, internacionais que nós ratificamos, e aí, quando eles são ratificados pelo Congresso, eles passam a ter força de lei ou de emenda constitucional, seja porque eles acabam influenciando os discursos que orientam a formação da política urbana nacional. Então, vamos ver rapidamente como é que a ONU tratou o direito à cidade nessas últimas décadas. É a primeira vez que a ONU começa a se preocupar com o meio ambiente urbano em 1972, na primeira Conferência sobre o Meio Ambiente Humano, que foi realizada em Estocolmo, e dela foi produzido o relatório Brundtland. Quem já estudou direito ambiental conhece esse relatório, também chamado de Nosso Futuro Comum. Em 1976, houve a primeira Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos, que foi a Conferência Habitat 1, realizada em Vancouver. E dela resultou a Declaração de Vancouver sobre Assentamentos Humanos, em primeiro lugar, e a criação da ONU Habitat. A ONU Habitat é uma agência de cooperação técnica que foi criada para promover o desenvolvimento de projetos de moradia. Em 1992, 20 anos após a primeira conferência sobre meio ambiente urbano, acontece a Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Foi realizada no Rio de Janeiro, que é conhecida como Rio 92. E nela foi proposta a Agenda 21. E nessa conferência, os estados se comprometeram a adotar novos padrões de desenvolvimento urbano. E surge, então, o termo desenvolvimento sustentável, né, para o século XXI. Por isso que ela chama Agenda 21. Em 96, nós temos a segunda, elas ocorrem de 20 em 20 anos, né? Em 96, 20 anos depois da primeira conferência, acontece a segunda conferência, Habitat 2, foi realizada em Istambul, tá? E aí, nessa segunda conferência, a questão da sustentabilidade já foi uma questão mais trabalhada, né? E nós chegamos, assim, em 2016, à terceira Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos, a Habitat 3, realizada em Quito, e dessa conferência foram extraídos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, né? E a nova Agenda Urbana, que é chamada de NAU, ela é apelidada de NAU. Então, o que são esses ODS? Eles são objetivos relacionados à erradicação da pobreza. Então, são objetivos de crescimento sustentável, segurança alimentar, prestação universal de serviços. Eles tratam também do aquecimento global, igualdade de gênero, padrões sustentáveis de consumo e assim por diante. E a ANAU é a nova agência urbana, onde pela primeira vez o direito à cidade aparece num documento oficial da ONU. Então, ele aparece da seguinte forma: no item Nossa Visão Compartilhada. Tá? Então, vocês percebem que eles não mencionam, eles não dizem que o direito à cidade é garantido para todo cidadão. Eles dizem que eles compartilham uma visão de cidade para todos e para todas, sem discriminação, com acesso à habitação, assentamentos humanos justos, seguros e saudáveis, e registram os esforços empenhados por alguns governos nacionais e locais para integrar essa visão conhecida como direito à cidade. Tá? Então, essa é a visão da ONU até agora sobre direito à cidade. Então, agora nós vamos passar para os itens 6, 7 e 8. Vou tratar deles todos juntos, porque eles estão interligados. Tá? Ao invés de linkar cada um dos instrumentos jurídico-urbanísticos, que isso vocês podem consultar a legislação e aí vocês vão ter acesso como é que eles funcionam, como é que se operacionaliza, quais são os requisitos, etc. Então, eu achei mais interessante, como a gente só tem esse tempo
limitado, eu achei mais interessante falar sobre os conceitos que vocês vão precisar dominar para entender esses instrumentos jurídico-urbanísticos, tá bom? Então, voltando para o artigo 182, aqui eu quero abrir um pequeno parênteses, tá? Esse artigo e o 183, eles tratam da política urbana, mas eles não podem ser lidos de maneira isolada do resto da Constituição, né? Então, toda vez que a gente precisar interpretar esses dois artigos, a gente vai recorrer ao artigo 3º, que estabelece a cláusula de transformação, vai recorrer ao princípio da dignidade da pessoa humana, né? Inclusive, esse princípio já foi reconhecido pelo STF textualmente na ADI 4066-DF. Nessa ADI, a relatora era a ministra Rosa Weber, e se discutia se a lei podia autorizar a extração e comércio de amianto. Amianto é um produto que é utilizado para fazer telhas, não sei se vocês já ouviram falar. Só que ele é altamente cancerígeno. E discutia-se se ele podia continuar sendo produzido e comercializado. E a ministra Rosa Weber disse que ela disse textualmente: o princípio da dignidade da pessoa humana é o princípio basilar da interpretação de todo o sistema constitucional. Então, tudo que atente contra a dignidade é inconstitucional. Eu não sei se vocês estão a par também desses casos que nós estamos vendo na mídia de trabalho análogo à escravidão, né? Estão acontecendo várias descobertas, né? A fiscalização vai lá e descobre que havia trabalho análogo à escravidão. A nossa Constituição, ela só admite a desapropriação sem indenização em duas hipóteses. Quando for encontrada cultura ilegal de planta psicotrópica ou quando houver exploração de trabalho escravo, tá? Então, pela nossa Constituição, proprietários que utilizam trabalho análogo à escravidão têm que ser desapropriados sem indenização, né? Então, é interessante nós acompanharmos para ver como é que esses casos vão ser tratados, né, a partir de agora. Então, aqui pelo artigo 182, vocês percebem que a atribuição de executar a política urbana é do poder público municipal, é o município, ou o Distrito Federal, né, porque tem as competências reservadas para os municípios. A competência do município é para fazer o ordenamento do seu território, mas a União também tem competência para instituir as diretrizes para desenvolvimento urbano que todos os municípios vão ter que seguir. Desenvolvimento urbano, habitação, saneamento, transporte, etc. E os estados têm competência para algumas atividades. Aqui, por exemplo, no 23, inciso 9, diz que cabe aos estados promover programas de construção de moradias, melhoria das condições habitacionais e de saneamento. E, além disso, os estados têm competência residual, né? Quer dizer, eles podem fazer tudo aquilo que não for vedado aos outros, que não for vedado pela Constituição. Então, vamos passar para o plano diretor. Tá? O plano diretor, ele é basicamente um instrumento, é um estudo urbanístico. Tá? Então, ele é um estudo técnico que vai passar pela participação da sociedade civil, né? Ele é apresentado para a sociedade civil, ela participa da formulação desse estudo técnico, e na segunda fase, essa é a primeira fase do plano diretor. Então, esse projeto urbanístico, ele é enviado para a Câmara Legislativa e, quando ele é aprovado, ele adquire força de lei, sempre uma lei complementar. Tá? O que o plano diretor faz? Ele vai demarcar as zonas urbana e rural do município, cada uma é submetida a um regime próprio. Ele vai definir os parâmetros de edificação do território em cada zona da cidade. Ele vai dizer quais são os usos que podem existir em cada zona, quais são os instrumentos jurídico-urbanísticos que o município vai usar naquela zona para promover o desenvolvimento, né, urbano daquela região, né, e assim por diante. No Estatuto da Cidade existem ele dá todos os critérios, todos os requisitos necessários que tem que constar no plano diretor. E ele precisa se articular com outros planos de zoneamento, que ele não é o único, né? Nós temos o zoneamento econômico e ecológico, temos outros planos,
tem que se articular também com a programação orçamentária do município, né? Porque ele não pode prever obras que não estão incluídas no orçamento. Tá? Então, ele é o documento no qual estão especificados os usos de cada área, de cada zona do município e os instrumentos a serem utilizados naquela área. Então, vamos ver quais são os instrumentos. Tá? Então, aqui, o Estatuto da Cidade, ele, no artigo 4º, ele cita, entre outros instrumentos. Esse rol, então, ele é um rol aberto, né? Pode haver outros instrumentos. E ele cita uma série de instrumentos. Então, nós temos primeiro os planos, né? Aqui ele diz plano e depois planejamento, né? Na verdade, são os planos que resultam do planejamento. Os institutos tributários e financeiros, que eu não vou me deter sobre eles, porque eles são matéria de direito tributário e financeiro, que vai nos interessar particularmente são os institutos jurídicos e políticos. Eles vêm no inciso 4, no inciso 5, tá? Então, são esses daqui. Então, nós temos aqui, em cinza, nós temos os instrumentos que são instrumentos típicos de direito administrativo e civil, desapropriação, servidão, limitações, tombamento, direito de superfície, direito de preempção. Esses também não vou me preocupar com eles agora, né? Vocês vão estudar ou já estudaram no direito civil. Temos também, em cinza claro, dois instrumentos que não despertam, não tem mais nenhuma maior complexidade, né? Assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades menos favorecidas, referendo popular e plebiscito. Então, nós vamos nos concentrar nos instrumentos que estão grifados em amarelo e azul, tá? Que vão ser utilizados pelo Poder Executivo ou pelo Poder Judiciário, né? No caso, por exemplo, da uso do campeão especial de imóvel urbano, quem vai usar é o Poder Judiciário, né? Quem vai aplicar. Então, cada um desses instrumentos tem requisitos e condicionantes especificados na lei. Antes de passar para esses dois grupos, eu vou falar rapidamente do estudo prévio de impacto ambiental e do estudo prévio de impacto de vizinhança. Esses dois estudos, eles são elaborados por técnicos e se destinam a prever o impacto que determinado empreendimento terá sobre o meio ambiente natural e a vizinhança. Como nós sabemos, os empreendimentos afetam não somente a paisagem, mas também a qualidade do meio ambiente e a infraestrutura disponível. Então, por exemplo, se eu vou construir um conjunto habitacional em uma determinada região, isso vai impactar toda a infraestrutura daquela região. Então, a demanda por água, por esgoto, por energia elétrica de toda aquela região vai aumentar. Então, esses efeitos que um agente causa em toda a comunidade, ele causa em relação aos outros agentes, eles são chamados externalidades, tá? Externalidades por quê? Porque é uma determinada atividade produtiva que vai causar efeitos para além daquela propriedade, né? E essas externalidades se refletem também no preço dos imóveis, né? Se eu possuo um apartamento num determinado edifício, aí o Estado resolve colocar uma estação de metrô a 500 metros do meu edifício. Obviamente, o meu imóvel vai ficar valorizado, né? Agora, por outro lado, se o Estado autoriza que alguém construa um posto de combustível na frente do meu edifício, meu imóvel vai ficar automaticamente desvalorizado, né? Por isso que essas intervenções, quando elas são grandes intervenções, elas precisam de estudos prévios de impacto ambiental e de vizinhança, tá bom? Esses estudos, eles vão definir, primeiro, se aquela atividade pode ser implantada naquele lugar, e segundo, se puder, quais serão as medidas compensatórias que o proprietário vai ter que adotar para diminuir o impacto para toda a comunidade, tá? Muito bem. Então, agora nós vamos para os instrumentos jurídico-urbanísticos propriamente ditos, né? Então, nós temos dois grupos de instrumentos, são os instrumentos de combate à especulação imobiliária e os instrumentos de arrecadação financeira e controle do mercado imobiliário. Os de combate à especulação imobiliária são as EIs e o IPTU progressivo no tempo. O IPTU progressivo no tempo, na verdade, depois que você já notificou o proprietário para
dar um adequado aproveitamento, né? E que você, aí você começa a aplicar esse instrumento. Tem que estar tudo previsto no plano diretor, né? Então, esse problema da especulação imobiliária, ele atinge praticamente todas as nações do mundo, mas no Brasil ele é agravado por razões históricas. Eu não vou ter tempo de me deter nessas razões, mas o fato é que no Brasil o imóvel ele é tradicionalmente utilizado como ativo financeiro, como forma de investimento, né? Então, se vocês pegarem, por exemplo, levantamentos que o Instituto João Pinheiro faz de tempos em tempos, vocês vão ver que o número de imóveis vazios, residenciais vazios, é praticamente igual ao número de famílias que não têm imóveis para morar, né? Então, para vocês verem como a especulação imobiliária é um problema a ser combatido, né? Essa é a primeira distorção no uso do solo. É o fato de se utilizar os imóveis como ativo. A segunda distorção é que nós convivemos com o mercado imobiliário informal, né? Também por razões históricas, existe um enorme déficit habitacional no Brasil, e isso gera um grande número de imóveis que não são regularizados do ponto de vista urbanístico, ambiental e fundiário, tá? Esse mercado informal gera ônus aos cofres públicos. Por quê? Porque essas ocupações não regularizadas, elas se dão em áreas que o capital deixa ociosas, né? Essas áreas, em geral, são áreas sem infraestrutura, que elas são periféricas, né? Longe dos centros da cidade, então você tem que investir em um sistema de transporte e com risco ambiental, muitas vezes em encostas de morros, perto de rios que sobem e provocam alagamento, etc. E o Estado tem que ter um custo para resolver todos esses problemas. Enquanto isso, as regiões que estão dentro da malha urbana, o tecido da cidade, urbano, tecido urbano, muitas vezes elas são deixadas ociosas, porque os proprietários ficam esperando que elas se valorizem. Tá? E essas áreas que são deixadas ociosas são chamadas vazios urbanos. Tá bom? O que são... Aqui eu peguei duas fotos que mostram como é que esses vazios urbanos acontecem nas cidades. Tá? Então, essas fotos são na cidade de Piracicaba. Vocês reparem que existe aqui uma enorme área que não é ocupada por moradias ou por equipamento urbano, por nada. Tá vendo? Tá vendo? Então, o que acontece? A cidade, ela fica com esse vazio, ela precisa construir aqui mais adiante. Então, e essa distância, ela gera custo ao Estado, né? Então, para controlar todas essas distorções que eu falei, existem as ZEIs, que são as Zonas Especiais de Interesse Social. O que são as ZEIs? São áreas específicas do território que são destinadas à habitação de interesse social. Então, o proprietário daquele imóvel só pode construir ali habitação de interesse social, tá bom? A ideia é aumentar a oferta de imóveis para produção habitacional de baixa renda. E a outra é o IPTU progressivo no tempo. Como é que funciona esse IPTU? Vocês viram lá no 182, parágrafo 4º, né? O Estado prevê no plano diretor, o município prevê no plano diretor as áreas onde vai utilizar esse instrumento. E aí ele notifica os proprietários que têm imóveis não construídos ou que têm imóveis desocupados para darem um aproveitamento para o seu imóvel. Tá? Então, o proprietário é notificado, se depois de um determinado tempo ele não der o aproveitamento, ele começa a pagar IPTU progressivo, as alíquotas vão subindo. Tá? Caso ele não promova nem assim o adequado aproveitamento, o Estado pode desapropriar esse imóvel, mas mediante pagamento de indenização. Tá? Não confundir esse IPTU progressivo no tempo do artigo 182, parágrafo 4º, com o IPTU progressivo, que é previsto no 156, inciso 1, parágrafo 1º, que aí é um instrumento tributário, só tributário, não é jurídico tributário, é um instrumento tributário para promover a redistribuição, melhor distribuição da renda. Tá? Então, agora vamos para os instrumentos de arrecadação financeira e controle do mercado imobiliário. Bom, para entender esses instrumentos, a gente vai precisar de um conceito que é o solo criado. O solo criado
é um conceito que começou a ser trabalhado na Carta de Embu, foi um seminário realizado em 76, lá na cidade de Embu, em que os juristas discutiram se seria constitucional a adoção de um coeficiente único de aproveitamento do solo. O que significa isso? Quando você tem um imóvel, que é um imóvel urbano, você pode aproveitar ele em várias proporções, né? Você pode construir uma edificação que ocupe 30% do imóvel, ou você pode ocupar 80% do imóvel com um edifício de 30 andares, tá? Obviamente, o seu lucro, se você puder construir um edifício de 30 andares, vai aumentar consideravelmente. Então, essa área construída do terreno, ela chama-se coeficiente de aproveitamento do solo. Então, a ideia do solo criado é a seguinte: o município ele vai fixar um coeficiente único de aproveitamento para uma área. Quando uma pessoa quiser construir acima daquele coeficiente, ela vai precisar adquirir, mediante o pagamento de uma outorga, né, que na verdade é uma contraprestação, o direito de construir além do coeficiente. Entendeu? Então, isso porque ele vai construir, ele vai criar o solo, né? E existe também a possibilidade de transferir esse direito para outra pessoa. Então, nós temos a transferência do direito de construir, né? Que é muito usada nas operações urbanas consorciadas. Uma pessoa, um proprietário que não utilizou todo o seu potencial construtivo, pode vender esse direito de construir para outro proprietário. A ideia é flexibilizar os parâmetros de ocupação daquela região sem promover muito adensamento populacional. E, então, como é que funcionam as outorgas, né? Quando o município promove qualquer alteração no uso do território, por exemplo, ele redefine uma área na qual era permitida só o uso residencial, aí passa a permitir também o uso comercial, né? Ou então ele reclassifica uma área de rural para urbana, ou quando acontece isso, ou ele aumenta o potencial construtivo. Quando acontece isso, o valor do imóvel ele é extremamente aumentado, né? E essa valorização que o imóvel sofre, que reverteria só para o particular, então o particular ele teria o seu imóvel valorizado em razão de uma decisão do Estado, né? Então, essa valorização, ela é, de certa forma, recuperada pelo Estado, certo? Por meio das outorgas. E como é que acontece isso? O Estado, ele fixa o município. Quando eu falo Estado, é o Estado nacional, mas, na verdade, o município. Não é o Estado, o ente da federação, né? O município, ele estabelece diferentes padrões de construção e diferentes padrões de uso do solo nas diferentes zonas. Então, ele estabelece o coeficiente básico de aproveitamento e o uso básico. Mas ele pode também estabelecer, além desse uso e coeficiente básico, outras possibilidades, obedecendo, obviamente, a capacidade de adensamento e o nível de incomodidade daquela região. Só que esses usos alternativos, eles são opcionais. O proprietário pode usar ou não, mas para ele usar, ele vai precisar pagar um preço público. E é esse preço público que é a outorga, certo? Então, lembrando que requisitos para utilizar as outorgas. Tem que haver previsão legal, a área tem que estar prevista no plano diretor e o proprietário tem que adquirir o direito de construir ou de alterar o uso. E além de obter o licenciamento junto à administração, tá? Então, legal. Nós estamos chegando, então, no final do curso e eu vou tratar agora dos dois últimos itens, que são esse planejamento urbano participativo e vinculante e os princípios do direito urbanístico, né? Então, vamos para o planejamento urbano participativo e vinculante. O que significa planejamento urbano participativo? Significa que a política urbana tem que ser planejada, tem que ser formulada, implementada e controlada por meio de democracia participativa. Quer dizer, participação da sociedade civil por meio de canais de participação que são estabelecidos dentro da estrutura do Estado. Tá? Então, esses canais, o próprio Estado, ele tem que criar órgãos colegiados, ele tem que criar espaços de audiências, debates,
ele organiza conferências, etc. Né? Nós falamos sobre o plano diretor, que é necessariamente participativo. Só que ele é o principal instrumento da política urbana, porque ele faz o mapeamento do solo, identifica os instrumentos. Mas nós temos também outras decisões referentes ao planejamento urbano. Né? No dia a dia, por exemplo, ele é feito pelo Poder Executivo, por meio das secretarias, né? Que vão fazer os projetos, os programas, etc. Todas as decisões de planejamento urbano obedecem ao princípio da gestão democrática da cidade. Tá? Esse rol de canais de participação ele é aberto. Nós temos, por exemplo, conselhos municipais de desenvolvimento urbano, de política urbana, que são encarregados de aprovar grandes projetos e empreendimentos. Nós temos a experiência dos orçamentos participativos, que funcionaram muito bem no começo, mas que agora eles estão sendo esvaziados, né? Como é que você esvazia um orçamento participativo? Você para de destinar verba para aquele canal de participação. Você começa a retirar o orçamento do montante que seria destinado ao orçamento participativo. Né? Ou então você deixa a população aprovar, mas depois você não executa os projetos aprovados. São formas de se esvaziar esses canais. Nós tivemos também as conferências nacionais das cidades para formular a política urbana nacional. Elas foram em número de 5, foram muito, muito proveitosas. A última foi em 2016. Deveriam ter acontecido outras, mas agora elas devem retornar. Né? E o que significa dizer que o planejamento urbano é vinculante? Significa, primeiro, que o plano diretor é obrigatório para quase todos os municípios. Né? Os municípios com mais de 20 mil, os municípios que integram regiões metropolitanas, onde o poder público quer utilizar os instrumentos jurídicos urbanísticos, quando eles têm interesse turístico, quando eles são suscetíveis a desastres naturais. Então, praticamente quase todos, né? Fica um pouco deles só fora. E significa que o plano diretor ele vincula não só o particular, né? E aí o Estado vai controlar isso por meio do poder de polícia urbanística, como ele também é vinculante para os agentes públicos e para o legislativo. Tá? Então, vou dar um exemplo. O plano diretor institui umas leis. Tá? Essa área fica reservada para habitações de interesse social. Se algum agente público aprovar um projeto que não é destinado à habitação social, ele fica sujeito à responsabilização. E aí nós temos a ação civil pública para responsabilização e a ação de improbidade. Tá? E no legislativo, como é que ele vincula? O legislativo não pode aprovar leis que contrariam o plano diretor. Né? Se ele aprova, essas leis pode haver controle de constitucionalidade, inclusive do próprio plano diretor, né? Mas no TJ local. Né? Ok? Então, agora a gente vai para o último item, que são os princípios do direito urbanístico. Tá bom? Eu já falei sobre os dois primeiros, que são o princípio da gestão democrática das cidades e o princípio da obrigatoriedade do planejamento urbano. Vou só dar um exemplo. Esses princípios eles são pouco tratados pela doutrina e pela jurisprudência. Né? Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, só para vocês perceberem, como muitas vezes o próprio STF não percebe que ele está contrariando o princípio, né? O princípio da gestão democrática. No recurso extraordinário 607.940, o Ministério Público entrou com esse recurso extraordinário em uma ação em que ele discutia a constitucionalidade de uma lei complementar distrital que regulamentava os condomínios horizontais, né? Que são aqueles condomínios de alta renda, que eles são condomínios, são loteamentos, mas eles são cercados por muros, e tem guarita, então você impede a entrada de pessoas, etc. Eles queriam saber se isso era constitucional. O Ministério Público dizia que isso não era constitucional. E qual era o argumento do Ministério Público? Que não tinha sido aprovado, porque essa matéria, a regulamentação desses condomínios, era matéria de reserva legal, ela tinha que ser tratada no plano diretor. Aí o STF entendeu que não, que essa lei era constitucional, por quê?
porque ela era uma lei complementar, portanto, ela tinha o mesmo status do plano diretor. Só que o STF não atentou para o fato de que o plano diretor ele tem necessariamente participação da sociedade civil. E essa lei complementar não tinha, você não precisa ter participação da sociedade civil para editar uma lei complementar. Né? Então, na verdade, a lei complementar distrital, ela trata do ordenamento do solo sem participação da sociedade civil, sem gestão democrática. Né? O próximo princípio é o princípio da função social da cidade. Então, para entender esse princípio ele condiciona o planejamento urbano ao desenvolvimento urbano. Tá? Desenvolvimento urbano não é crescimento urbano. Tá? Desenvolvimento urbano é crescimento com melhoria na situação econômica, ou seja, crescimento com distribuição de renda, diminuição da desigualdade social. Tá? Então, vejam bem, a Constituição Federal ela é fundada na ética, ela não adotou a ética do individualismo, como a Constituição norte-americana adotou, né, lá atrás, no século XVIII. Ela adotou a ética da solidariedade e da alteridade. Então, a da solidariedade fica clara no artigo 3º, que eu já apresentei para vocês, e a da alteridade, ela vem expressa no artigo 215 e no 216, nos quais o Constituinte valora a diversidade étnica e regional, a diversidade dos grupos sociais que participam do processo civilizatório, das culturas populares, das culturas indígenas e afro-brasileiras, ela valora toda essa diversidade como patrimônio cultural brasileiro. Então, ela valoriza as diferentes formas de expressão, os diferentes modos de criar, fazer e viver. O que quer dizer os diferentes modos de criar, fazer e viver? Quer dizer atividades, sistemas econômicos diferentes do sistema capitalista. Então, por exemplo, as comunidades quilombolas, os povos indígenas, eles adotam outros sistemas de vida e de produção, e eles também são valorizados. Né? Então, de acordo com esse princípio da função social da cidade, como é que a gente vai interpretar qual é a função da cidade? A função da cidade, ela não servir simplesmente como um local de concentração do capital, dos recursos e da força de trabalho. Também não é um local só de consumo de serviços. A cidade ela é um local privilegiado do encontro dessas diversidades, do encontro social, onde coexistem as diferenças. Porque essas diferenças elas são enriquecedoras do convívio urbano. Tá? Então, como é que a gente aplica esse princípio? Por exemplo, no caso dos condomínios de alta renda que eu acabei de falar para vocês, cercados por muros e guaritas. Esses condomínios, eles impedem o livre trânsito das pessoas. Né? Então, vocês vejam que essa forma de ocupação, ela contraria o princípio da função social das cidades. Né? Porque as cidades elas só cumprem a sua função quando elas permitem o convívio, o encontro, né, a convivência de todas as pessoas. É por isso que quando você desce do seu apartamento, sai da sua casa, você está na rua. A rua é o local de convívio. Né? Então, quando nós construímos esses enclaves fortificados no território, nós não estamos promovendo uma das funções da cidade, que é promover o encontro. Tá bom? E agora eu estou chegando, então, na parte final. Vamos para o princípio da função social da propriedade. Esse princípio, vocês já devem ter ouvido falar, né? Ele impõe obrigações positivas e negativas ao proprietário. Obrigações negativas, quais são? Você não pode usar a sua propriedade em contrariedade ao plano diretor, você tem que obedecer os parâmetros de edificação, de uso, etc. Positivas, você tem que conferir ao seu imóvel um uso adequado, né? Uma destinação adequada. Lembrando que o princípio da função social da propriedade ele não é um conceito neutro em relação ao uso que vai ser dado ao imóvel. Por exemplo, vou dar um exemplo. Na preparação para as Olimpíadas, em 2014, as principais cidades do Brasil, elas promoveram intenso uso da propriedade, renovação urbana, construíram né, os canteiros de obras a pleno vapor.
nós podemos entender que a propriedade estava cumprindo sua função social? Se a gente pensar que essas operações desalojaram centenas de famílias, né, sob movimentos de protesto, para a construção de instalações esportivas, nós podemos dizer que aquelas obras não deram à propriedade uma função social. Então, quando nós falamos em princípio da função social da propriedade, sempre pensando no interesse público que vai ser obtido com o uso daquela propriedade. Tá bom? E o princípio da sustentabilidade, os dois princípios, da sustentabilidade ambiental e social e do desenvolvimento urbano. Esses dois princípios também são pouco tratados, mas eles são bem simples. Se nós pensarmos que o desenvolvimento urbano é dado por melhoria no bem-estar e na qualidade de vida daquelas pessoas que usam o território. Então, nós temos que também compreender que o que define o que é bem-estar e o que é qualidade de vida definir isso é uma tarefa política, né? Porque o próprio significado do termo qualidade de vida, ele está em disputa entre os diferentes grupos da sociedade, né? Você pode ter grupos que entendem que qualidade de vida é uma coisa e grupos que entendem que é outra. Só para dar um exemplo, aqui a gente tem dois usos alternativos para o território urbano. Então, aqui você aproveita do lado esquerdo, você aproveita o território para um espaço verde, para implantar um espaço verde, onde você vai conviver, vai propiciar o convívio, né, a função social dessa cidade, que é o convívio entre as pessoas, etc. Do outro lado, você tem a construção de um moderno centro de compras. Você também está propiciando o convívio entre as pessoas, né? Ok. Qual desses usos é melhor? Algumas pessoas vão entender que esse uso aqui o uso como área verde, muito melhor para a qualidade de vida. Outros vão falar, não, eu prefiro um shopping onde eu posso consumir, etc. Então, o conceito de qualidade de vida, ele é um conceito definido politicamente, né? Esse exemplo, ele é bem simplificador, mas quando você vai entrando nas políticas setoriais, você percebe que existem inúmeras questões, né? Quer dizer, é melhor aumentar a infraestrutura rodoviária de uma cidade ou é melhor investir em ciclovias? O seu orçamento é limitado. Você acha que seria melhor produzir habitações por meio de cooperativas, né, autoconstrução, ou deixar essa atividade para o mercado, né? Porque você vai estimular um tipo ou outro de produção habitacional, né? Será que a inserção das cidades como cidades marca, né, que atrai o turismo, eles chamam de brand cities, cada cidade tem a sua marca. Será que isso é uma forma de garantir o direito à cidade? Então, todas essas questões, elas só podem ser construídas de forma democrática, né? E a partir, então, dessa ideia de desenvolvimento urbano, nós chegamos ao conceito de sustentabilidade ampliada, é o princípio do desenvolvimento sustentável, né? O que é sustentabilidade ampliada? Ele foi proposto pelo Ministério do Meio Ambiente lá em 2000, e segundo esse conceito, a sustentabilidade é um processo e não um estado no qual os fatores ambientais estão indissociados dos fatores sociais, de forma que a degradação do meio ambiente natural não pode ser enfrentada sem a solução do problema mundial da pobreza e sem o reconhecimento da pluralidade política, que é justamente a construção democrática do direito à cidade. Tá bom? Então, é isso. Terminamos aqui o curso. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui eu coloquei o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato para formular perguntas, para trocar ideias, para fazer críticas, eu fico à disposição.